Olá pessoal, Janaína Caradia, Doctor in Loco, episódio número 8, parte número 3. E nós estamos aqui com o Dr. Alcides de Oliveira, nosso diretor do Centro de Epidemiologia da cidade de Curitiba, trazendo informações super importantes. Temos a parte 1, parte 2. Se você ainda não assistiu, vale a pena. Informações preciosas que o Dr. Alcides está compartilhando conosco. E vamos lá, nossa terceira e última parte, doutor Alcides. Não menos importante, obviamente, né? Mudanças climáticas e os desafios na saúde pública. Quais são os principais efeitos dessa mudança climática aí dentro dos estudos e atuação de vocês, doutor? Falar em mudança climática é um outro desafio, porque a gente precisa olhar um pouco para trás, ver a ação humana no ambiente e ver os resultados ou captar os resultados dessas variações climáticas para a saúde como um todo. A gente sabe que, por exemplo, lá no século XVIII, com a Revolução Industrial, a criação das máquinas, das indústrias de grande porte, produção em maior volume, foi gerando, né, nas sociedades como um todo, principalmente naquela época na Europa, mas já no século XX, então as grandes empresas surgiram, uma agressão, de certa forma, ao nosso meio ambiente, por diversos fatores, seja da questão dos poluentes, né, então a gente tem aí hoje chamado gases de efeito estufa, né, o uso de produtos dos derivados de hidrocarbonetos, como os combustíveis, então, e os danos que a própria ação humana proporcionou. Sim. Desmatamento, aumento das cidades, impermeabilização do solo. Então, tudo que a gente hoje, em pleno século XXI, está vivenciando é fruto também, né, da nossa história evolutiva como sociedade. Aí, quando a gente olha os indicadores, né, os órgãos técnicos relacionados ao clima, nos assusta muito. Sim. Né? No ano passado, foi aquela a Organização de Meteorologia, né, Mundial captou que aquele aumento de 1,5 graus na temperatura mundial já ocorreu no ano de 2024, que era para ocorrer mais para frente, a partir de 2030. Então, esse volume de informações das mudanças climáticas impactam diretamente na saúde. Porque o que acontece? Nós temos períodos do ano com picos de temperatura, ou seja, elevada temperatura, aumento de chuva, alteração então da umidade do ar e dos ventos. Né? Períodos de inverno nós temos temperaturas muito baixas e com isso também influencia a umidade do ar e vento. O ser humano ele tem uma capacidade adaptativa do organismo muito grande, não Sim. tenha dúvida disso. A gente consegue se adaptar a essas variações climáticas razoavelmente bem. Porém, algumas pessoas com doenças pré-existentes, principalmente as doenças crônicas, essas pessoas não se adaptam bem. Aí, quando a gente fala em mudança climática, vai desde período de calor e chuva, como as doenças transmissíveis, a gente já citou algumas, como a dengue, a leptospirose, mas aumento de águas, por exemplo, ano passado vivemos uma catástrofe na região do Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Então, ali, além da dengue, da leptospirose, casos de hepatite A, né, casos de diarreia, doenças parasitas intestinais. Então, tudo isso, esse aumento dessas doenças, muito fruto daquele dano para o meio ambiente. E aí a gente vai caminhando para essas variações de temperatura, citei há pouco, por exemplo, as doenças cardiovasculares, né, no período do frio. Né? No frio a gente coloca mais casaco, o corpo fica mais encolhidinho por causa dos casacos e do frio, mas também o nosso equilíbrio interno
ele também sofre adaptações. Os nossos vasos sanguíneos eles podem dilatar ou se fechar. No inverno eles se fecham muito, para a gente manter a temperatura interna. E com isso, aquelas pessoas que já têm uma doença cardíaca, cardiovascular, eles podem ter um aumento do risco de infarto do miocárdio. Então, veja, parece que não tem muita correlação entre uma coisa e outra, mas tem muita Sim. correlação. Então, essas mudanças climáticas favorecem ao adoecimento. A gente vê o risco de casos de maior gravidade, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que são os derrames, né, que são doenças não transmissíveis, a transmissão das doenças transmissíveis, infecciosas, mas também outras doenças, por exemplo, doenças respiratórias, né, que acontecem com muita frequência em função dessa variação, que a gente citou agora há pouco, né, as pneumonias, as gripes, as inflamações em geral das vias aéreas. Então, digamos que é um novo convívio que nós teremos que ter, mas de uma forma mais acentuada. Porque antes a proporção de pessoas adoecidas com essas variações eram muito pequenas. Hoje elas estão se tornando um volume muito maior. Sim. E isso impacta na rede assistencial. Então a gente olha para esse tipo de tema e tem que propor ou prever que haverá um número maior de pessoas procurando as portas de entrada dos serviços de saúde, tanto da rede pública quanto da rede privada. Isso é um contexto geral. E os gestores públicos e privados precisarão propor ou ter medidas de contingenciamento para atender toda a população, fruto dessas mudanças climáticas. Aí essas informações são transmitidas para esses gestores, para eles já fazerem uma prevenção naquilo que for possível. Sim, acho que esse é um papel da epidemiologia, né? A gente está sempre olhando para isso e quando captura algum dado ou alguma informação em que essa curva de crescimento está fora do normal, isso é informado, né? Acho que esse é um papel importantíssimo da epidemiologia e, ao mesmo tempo, contribui para a manutenção, o aperfeiçoamento do sistema da rede assistencial da cidade. Outra questão, doutor, é os grupos vulneráveis. Daí eles são focados ainda, né, com carinho especial, porque essas mudanças climáticas também atingem eles diretamente. Sem dúvida alguma, né? Quando a gente fala em vulnerabilidade, são as pessoas que mais sofrem, né, com todas essas variações, porque não tem recursos, né, para adaptação. Essas mudanças climáticas requer que a gente tenha uma série de adaptações. Adaptações simples. Vamos citar agora o verão de 2025 em Curitiba, que foi um calor muito intenso. Então, a classe média, no geral, consegue se adaptar com climatizador, hidratação, né, e cuidados no cotidiano. Já a classe mais vulnerável precisa de um apoio. Né? E esse olhar, né, de equidade, né, de você olhar para os mais vulneráveis e tratar de uma forma diferente, ele é uma prerrogativa, é um pilar do Sistema Único de Saúde. A gente precisa olhar para essas vulnerabilidades. É claro que a gente olha para toda a sociedade e propõe medidas para toda a sociedade, sim. Mas não podemos deixar de olhar para essas pessoas que requerem mais atenção. Sem dúvida. Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual também. A gente tem que também entender essa circunstância, né? E hoje, dentro da saúde pública que o senhor está atuando, quais seriam, assim, os principais desafios? Desafios? São bastante. Né? Não, acho que o desafio na saúde pública é sempre mapear o processo de trabalho, aperfeiçoar o dia a dia do trabalho, ter uma cultura institucional de acolhimento. Então, primeiro, a gente precisa o tempo inteiro estar ciente
que, primeiro, a gente ouve a pessoa. Ouve a pessoa. E tentar atender da melhor forma possível. Nem tudo que é solicitado é possível ser resolvido, mas é possível você ouvir e dar um prosseguimento para as pessoas. Então, esse é um grande desafio hoje. A gente corre demais, cada hora está num lugar, fazendo uma coisa diferente. E o profissional da saúde também precisa dar uma parada, uma diminuição de velocidade e ouvir quem está de frente para ele, não do outro lado de uma mesa. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, é que o sistema público, como um todo, precisa de incorporação de novas tecnologias. A gente falou de inteligência artificial, de robô. Ela é bem-vinda, né, dentro do sistema de saúde, porque vai desonerar o profissional para determinadas atividades, mas, ao mesmo tempo, liberar aquele profissional para situações mais complexas ou que precisa de uma atenção mais especial. Então, hoje, esse segmento saúde, eu diria que a gente precisa ter uma base consolidada de convivência harmônica e de acolher as pessoas, e ao mesmo tempo já um lado técnico mais aperfeiçoado, essa tecnologia nova nos auxiliando. Então a gente hoje tem internet 4.0, né, e tem outras ferramentas que deverão ser incorporadas para e na saúde. Né? É um desafio isso, né? Com certeza. Porque a gente tem esse cotidiano de, primeiro, ter um profissional de saúde capacitado. Né? A gente tem diversos cursos, né, nas profissões, mas ao iniciar dentro da gestão pública, o profissional precisa ser capacitado. Então, treinamento contínuo, porque a saúde trabalha muito com programas. Né? Então, nós temos diversos programas dentro da saúde. Esses programas precisam ser executados da forma como eles foram construídos, porque aí você consegue trazer o quê? Uma uniformidade nas ações. O que a gente deseja é que, se você for atendido numa região sul ou na região norte da cidade, o atendimento seja o mesmo, da mesma forma. Então, na forma como você é recebido, na forma como é feito o seu diagnóstico, como é feito o seu tratamento. Então, a gente precisa de, primeiro, equipes capacitadas, treinadas, e esse profissional está amadurecendo dentro da rede. Usando a tecnologia, ele vai ter essa flexibilidade, vai ter esse sistema de atendimento bem mapeado, e com isso a gente vai reverter em quê? Que a população esteja bem assistida, controlada no sentido de manter a doença estável, como aquelas doenças crônicas, a hipertensão arterial, o diabetes, ele vai viver com isso ao longo da vida, mas a gente não quer que aquela doença que já tem o diagnóstico seja agudizada, ou seja, tenha um pico hipertensivo e vai parar numa emergência, o diabético que descontrola a sua glicemia e requer um internamento. Então, com essa política de você cuidar dos programas, cuidar da capacitação, olhar para o profissional de saúde, é importantíssimo. E aí eu faço uma breve interrupção no sentido que todo esse contexto ele vem associado às nossas experiências da vida, né? Sejam elas diversas. O que eu quero dizer é que a gente tem que ter o tempo inteiro cuidando da nossa saúde mental. A gente falou de mudança climática, né? A gente falou um pouco do sistema de saúde, mas mudança climática, em que as pessoas não conseguem se equilibrar em relação àquela variação, os nossos diversos tipos de estresses que a gente vive, os conflitos que nós temos cotidiano, isso impacta diretamente na nossa saúde mental.
Então, impacta na saúde mental do cidadão, mas também do profissional de saúde. E para que a gente consiga ter um equilíbrio nisso, é um pouquinho do que eu falei. O profissional de saúde precisa estar bem capacitado, treinado, e para que ele possa executar o seu trabalho com segurança e qualidade, né, qualidade. A população também possa ser assistida. Um dos fenômenos que a gente mais vivenciou pós-pandemia é o aumento da questão relacionada à saúde mental. Muita ansiedade, Sim. muita ansiedade, as pessoas estão dormindo mal, muita insônia, né? E com isso, o que acaba acontecendo? Uma medicalização intensa. Então, todo mundo quer tomar um remédio para dormir, todo mundo quer tomar um ansiolítico para tirar a raiva que está dentro de si, para acordar, para para permanecer acordar, acordado. para fazer alguma coisa, para ter ânimo, né? Então, isso, digamos que hoje, acho que um dos grandes desafios na saúde é a rigidez mental. A gente tem que ter mecanismos, não só da saúde, mas todas as esferas da sociedade, propor bons hábitos de vida. Então a gente tem que trabalhar o tempo inteiro com qualidade de vida. Por quê? Se a gente tem danos com as mudanças climáticas, a gente tem um comportamento em que nos traz desequilíbrio. A gente tem que olhar, então, desde a atividade física para toda a faixa populacional, a saúde, a gestão pública tem que olhar para a questão do hábito de atividade física, o hábito alimentar. A gente sabe, claro, que alimentos ultraprocessados são extremamente danosos para a população, porém, são os alimentos mais baratos. Sim. Né? Então, é muito mais fácil você comprar uma bolacha, né, e comer ao almoço uma bolacha e tomar um refrigerante do que comprar, por exemplo, verdura e carne com preço abusivo. Então, a gente tem que ter mecanismos em que a população tenha bons hábitos alimentares, até porque a gente vai diminuir muito, né, obesidade, que é um grande problema em saúde pública, sedentarismo, que é a atividade física, e aí essas questões do alcoolismo e do tabagismo, que também é um dano enorme para o nosso corpo e, ao mesmo tempo, para o convívio social. Aquelas pessoas que saem daquela curva do habitual tomar o seu drink do final de semana e se tornam alcoólatras, é um dano para a família, um dano para o trabalho, porque não consegue exercer atividade de trabalho, não consegue se relacionar com esposa, marido, filhos, enfim. Então, a gente tem que olhar de uma forma mais sistêmica, mais ampla, para essas questões da sociedade. Então, a gestão pública precisa entender que precisa dar o direcionamento com políticas públicas efetivas. E como é feito isso? É através da epidemiologia, porque a gente precisa medir isso, né? Quantos idosos nós temos, quantos obesos nós temos na cidade? Mais de 50% da população de Curitiba é obesa. Então, essa pessoa obesa vai ter hipertensão, diabetes, poderá infartar e ter derrame. Então, esse quebra-cabeça que a gente vive, essas peças precisam se encaixar da melhor forma possível. Não vamos resolver tudo, é claro que não, mas esse norte, esse farol iluminando o caminho, ele é importantíssimo, que a gestão pública se empodere disso e que possa sinalizar para a sociedade. Aqui a gente respeita a autonomia, né, a decisão individual de cada pessoa, né, mas é importante a informação. Se a gente levar uma boa informação, uma informação sustentada tecnicamente, né, sensibilizando a população, já é um grande caminho para todos nós. Então a gente precisa olhar para tudo isso, entender que tem muita coisa para ser feita, sim, mas ao mesmo tempo ela poderá ser feita. Né? E Curitiba tem
um ponto que é diferenciado para as outras cidades do país, né? É muita gente comprometida trabalhando, Sim, verdade. Muita gente comprometida. Então, assim, eu tenho particularmente um orgulho enorme de ser um servidor público, de trabalhar na Secretaria de Saúde de Curitiba, porque eu trabalho com um monte de gente que tem compromisso com o que eu estou falando aqui hoje, sabe? E que a gente consiga trazer transformações, mudanças. E aí, que a população, a gente quer uma população, a missão da Secretaria de Saúde é que a gente tenha uma população saudável e feliz. Né? Eu acho que se a gente conseguir chegar a isso aí nesses próximos 4 anos, eu posso encerrar minha carreira feliz da vida também. Cumpri a minha missão, Exatamente. deixei um grande legado, né, doutor? Uau, tenho para dizer assim que é sensacional, poderíamos ficar aqui muito tempo ainda lhe ouvindo, porque deu assim realmente uma visão, ampliou a minha visão a respeito, sempre respeitei a epidemiologia, começando pelo nome, que a gente estava brincando aqui, dá até um trava-línguas, mas sempre respeitei, mas agora conhecendo mais profundamente, o respeito e a admiração ficou ainda maior, vejo como um grande termômetro da sociedade em todos os aspectos da saúde, porque é assim que a gente acaba visualizando nesse momento. Tantas questões ainda para a gente debater, então eu quero agradecer imensamente, doutora Alcides, pela sua participação aqui, pela sua atuação desde o primeiro momento como médico e agora como diretor dessa área tão importante para a sociedade, que tenhamos tantos outros Alcides aí daqui para frente também, porque nós sabemos, sim, que temos muitos profissionais dedicados, qualificados e realmente querendo fazer o seu diferencial dentro da saúde pública e privada, principalmente aqui do que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, e nesse caso hoje em questão é a saúde de Curitiba, envolvendo o Paraná, mas também o senhor trouxe toda uma informação assim, realmente nacionalmente importante, que é bom que todos estejam aqui compartilhando conosco, né, desses momentos. Então, quero lhe agradecer imensamente, que tenhamos, assim, o senhor muitas e muitas vezes por aí conosco aqui na Inloco e atuando dentro da saúde. Muito obrigada, doutor. Agradeço imensamente o convite, a participação. Para mim é um prazer estar aqui. Esse é um papel que eu considero importantíssimo, de levar boa informação sobre o que é saúde pública, o que é saudável para todo cidadão. E, mais uma vez, desejando ardentemente que a gente consiga mudar um pouco de comportamento, de mudança, mas sempre respeitando o outro, ouvindo o outro e respeitando o outro, a opinião do outro. Acho que esse é o meu papel e o papel também da saúde da cidade de Curitiba. Muito bem, muito obrigada, doutor. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Peço mais uma vez que curtam, que compartilhem, que transmitam as informações, porque o que nós fazemos aqui é trazer pessoas qualificadas com informações preciosas para que a gente possa realmente fazer um grande transbordar de situações diferenciadas aqui na nossa sociedade. Então, esse foi Dr. In Loco, episódio número 8, parte número 3. E espero vocês nas próximas edições da In Loco. Até mais, pessoal!